Hoje o nosso recorte vai versar um tema que a gente já abordou, mas muitas perguntas estão vindo e relacionadas a ele, e sempre vale a pena uma refeitura sobre outros vieses, sempre tem um ângulo novo a mais, um dinamismo, naquele espírito de que a série é helicoidal, tá? Ela não é nem linear nem cíclica, tá? Há uma combinação dos dois. A gente vai voltar às vezes para alguns assuntos, mas vamos vê-los de maneira, a partir de um ponto de vista mais elevado, evidentemente, tá? O tema aqui que é o saber proprietário e a posse de saber. Esse é o nosso tema. Então vou repetir: saber proprietário ou a posse de saber. Proprietário é algo que nos dá uma exclusividade, nos dá um domínio plenamente, é nosso. Tá? E normalmente uma propriedade, é óbvio que uma propriedade pode ser perdida, mas é mais difícil se perder uma propriedade, porque ela tem em si uma pretensão de estabilidade. Tá? Uma posse, por sua vez, sempre é precária. Tá? Todas as posses são precárias, em qualquer domínio, inclusive com referência ao que eu estou evocando aqui, o próprio domínio jurídico. Tá? Você é dono de uma coisa, há uma estabilidade, aquela coisa que tem um vínculo com você. Se você é possuidor, você tem meramente uma tolerância, uma permissão, tá? Algo manifestamente precário, instável, etc. Isso se aplica igualzinho ao saber. Há duas formas próprias, digamos, há duas grandes formas de saber. Ou se sabe por um princípio de ação, ou se sabe por um princípio de relação. São categorias. Tudo o que é no mundo há de ser uma de 10 categorias, conforme mapeou Aristóteles, tá? Na famosíssima Tábua das Categorias. Tá? E então, você está diante de uma coisa, você precisa classificá-la dentro de uma dessas categorias, a partir das quais você obtém uma inteligibilidade, um tipo, um padrão geral de ser daquele fenômeno que você está observando. Pouco interessa se é um fenômeno físico, um fenômeno orgânico, um fenômeno psíquico, um fenômeno meramente do intelecto, etc. Como é o nosso caso, inteligência. Há duas formas grandes, digamos assim, latas, de estudar, de perquirir o que é inteligência, o que é saber, tá? Nesse sentido, a partir de classificação em categorias diferentes. A categoria mais comum, mais frequente, é que é uma categoria do conhecimento por relação. Se eu sei algo, eu sei, tudo que eu sei é em relação a algo. Tá? Eu sei que fulano fez tal coisa. Há uma relação entre mim, tá? O ser, o cognoscente, e aquela coisa que eu sei. Eu vou saber algo fora de uma relação? Não vou saber. Só que essa perspectiva da relação, muitas vezes, se alcança também a perspectiva de eu adquiro conhecimento por relação. Eu sei, e aqui é o nosso ponto principal, é a aquisição do conhecimento. Então, porque todo conhecimento tem que ser uma relação de nós e no mundo. Nós é a realidade e nós é uma mentira. Mas, na perspectiva, como é que eu adquiro o saber? Eu posso adquirir esse saber por relação. Como é que eu sei tal coisa? Alguém me contou. Essa é a clássica instrução. Eu me instruo. Eu vou obter certos dados, certas informações, certos dados da realidade, tá? Elementos dela, e por uma relação eu fico sabendo. Coisas que alguém me contou, que me disse, ou eu fui lá. Aí tem uma zona ambígua. E se eu fui lá e vi? Eu posso ir lá e visto. Eu sou testemunha. Nesse sentido, é uma relação, já começa uma zona cinzenta. Porque eu tive um contato direto com o objeto da realidade. Tá? Porque a outra forma, e tudo que eu obtenho por uma relação, é um saber de posse. É frágil, é instável. Tanto que a maioria das coisas que a gente sabe por relação, a gente esquece logo. As relações ficam normalmente guardadas, os saberes por relação, ficam normalmente guardados na nossa memória de curto prazo. Típica situação do carinha que estuda na véspera da prova, para tentar fazer uma decorebinha, e depois vai perder, porque é uma relação. O próprio Aristóteles nos contava
que das categorias, a que menos tem ser é a relação. Porque a menos é por si. Então é frágil. Tudo que você sabe por relação é muito frágil. Né? Agora existe uma outra forma de se conhecer, que é a forma da propriedade. E essa forma proprietária do saber está na categoria da ação. Eu pratico uma ação. E então eu sei porque eu fiz uma ação para saber. Mas essa ação, o próprio ato, por exemplo, aí vai ter gradações. Por exemplo, eu vi, testemunhei um fato. Eu fui lá testemunhar uma coisa. Tem já alguns elementos de ação aí. Tá? Eu tive um contato direto, meu, enquanto ser agente, testemunhei uma coisa da realidade. De tal maneira que eu me aproprio daquele dado como testemunho. Tá? Ponto. É um princípio de ação. Mas há um máximo do princípio de ação, é o insight, ou uma dedução, ou um raciocínio. Nós vamos ter testemunho direto, raciocínio. Você pega um dado, outro dado, e você raciocina em cima deles, extrai uma outra coisa. Isso é um processo de síntese. Nessas hipóteses, você começa a ser proprietário daquele saber. De tal forma que aquele saber é muito mais entrosado, íntimo, perene, permanente em você. Em especial porque ele vai sendo ressintetizado. Uma das características do proprietário é ser dono dos frutos da propriedade dele. Então, se você sabe algo como proprietário, tudo que sai daquilo é teu também. Aí você vai chegar ao ponto, pode-se chegar ao ponto máximo da inteligência, que é o fenômeno do insight. Aquela situação que de repente entendi. Algumas vezes na vida nós vamos ter insights. Vamos ter o que se chamam clarões de luz. Vem um X clarão para mim. Entendi uma coisa. Agora está claro. Ah, saquei como é que resolve não sei o que. É um clarão que chegou para você. Não é exatamente que ele chegou do nada, porque você não é um agente passivo na situação. Normalmente a gente não tem controle, tá, de quando vai chegar um insight, mas nós somos quem semeia as condições para que os insights aconteçam. E por esse motivo que isso está na categoria da ação. Arquimedes tinha que resolver lá um problema para o rei. O rei tinha lá um problema prático, absolutamente concreto. Saber se a coroa que estavam vendendo para ele lá era verdadeira ou tinha ouro. Ouro no meio, tinha metais não nobres dentro do ouro. Isso era um problema prático que colocaram para Arquimedes e não sabia resolver. Certo dia depois, ele estava... Por quê? Porque não havia um conhecimento relacional disponível. Dias depois ele estava... a famosa coisa que estava tomando banho, numa banheira lá, e teve um insight. Chegou para ele um clarão que resolveu o assunto. Ele saiu correndo pelado e gritou eureka. Tá? Ponto. Ele tinha uma ideia. Ele tinha um saber, ficou claro para ele. Ele se tornou ali proprietário de um saber novo, denso, intenso. Ele criou algo. Nesse domínio intelectual, o saber proprietário é um saber cujo máximo é uma criação sua, ou você perseguir os seus esforços algo que alguém já tem criado. Tá? Então, por exemplo, por que o Arquimedes gozou desse insight? Porque ele plantou as condições necessárias prévias. Essas condições necessárias prévias são todas ativas. Primeiro, ele assumiu um problema para ele resolver. Ele assumiu um problema para ele resolver. Um problema que ele não foi buscar uma solução conforme. Ele não foi buscar quem saber, não, eu vou resolver isso. Ninguém sabe resolver. É uma decisão de resolver algo. Bom, esse algo que ele quis resolver era algo concreto. O rei tinha um problema lá para resolver. Tá? Mas ele precisou sacar um princípio da hidrostática,
abstrato, mas o saber é uma relação de articulação entre o concreto e o abstrato. Tá? Então aí ele chegou, e tanto que ele teve a ideia, ele viu o princípio da hidrostática. Depois que ele viu, ele captou no insight dele o princípio da hidrostática, foi fácil colocar a situação do problema prático dele dentro do princípio e deduzir a solução prática. Tá? E então olha só, ele assumiu, ocorreu a partir de um problema concreto, ele precisou assumir buscando algo abstrato. Tá? Ele não tinha controle de quando sair o insight, mas ele deixou as condições prontas para isso. Quando houve o insight, aquilo foi impresso na textura da mente dele. Tá? E a partir daí, tá, ele anotou, escreveu, divulgou, falou e etc. Ele se tornou dono daquele saber. Porque como ele registrou, anotou, falou, não se perde. E talvez só ele saiba entender de novo, pelo menos por muito tempo. Mas ele tem como registrar, que é como ele tem como perseguir uma propriedade. Tá? Então esse é o saber proprietário. O que é esse saber proprietário? Se confunde com o ser. É conhecer, que é mais do que ter conhecimento. Aquele saber posse é um ter conhecimento, e o conhecer é ser. Ser dono do saber, ser dono de si. Por quê? O autodidatismo é um fluxo. Nossa vida é um fluxo. Na medida que eu domino o meu fluxo, eu sou. Na medida que quanto menos eu domino o meu fluxo, menos eu sou. Então essa é uma situação em que há uma oposição absoluta entre o saber proprietário, que é o ser, e o analfabeto funcional. O analfabeto funcional ele nunca é por si, ele é relacional, como o próprio nome do saber relacional que a gente viu. Então o que acontece? São opostos, a autodidata e o analfabeto funcional. Tá? Absolutamente opostos entre si. E isso no nível cognitivo e no nível psíquico também. No nível psíquico dá totalmente livre, absolutamente livre. E Arquimedes sacou isto. Ele sacou isto, depois disto ele ressintetizou isso, depois ele fez outra coisa, etc. Como é o princípio da liberdade. E o princípio da liberdade é a abundância. Tá? Aí vai abundar, etc. Tá? E, enfim. E o analfabeto funcional é relação, é proteção é castração ou um princípio de escassez. Ele é escasso. Ele não gera. Depende da relação, não depende de si. Então, é muito importante isso. E então, como é que eu tiro disso? O meu desenvolvimento da inteligência. Tem que plantar o solo, cara. Tu tem que plantar, pôr a semente, semear, arar, regar as plantas, assuma as responsabilidades. Tá? E aí, o momento os insights têm que vir. Você não sabe quando vai vir, senão seria uma simples dedução. Senão você criaria uma redução de toda a inteligência a ser suprida pela possibilidade passiva. Me ensinar tudo. Não, vou te ensinar tudo. Não há como te ensinar tudo. Você tem que desenvolver saberes. Como é que tem numa sala de aula? O professor dá um exercício. Tem um monte de gente que quer saber a resposta para dar uma prova. Tem uns 2 ou 3 caras que querem saber como que se chega à resposta. E que não vai responder se ele não souber ele chegar por si na resposta. Ou seja, que não vai responder se ele não percorrer o princípio da ação. Ele não quer uma relação, eu pego lá porque o cara falou e eu passei para cá. Seria uma simples relação. Tá? Enfim, então, esse cara que é o chamado nerd, ele tem um princípio de autodidatismo. Esse cara está plantando condições para ter insights futuros. Os outros não. Muito obrigado.